Hoje de manhã tivemos a notícia dos hackers que foram presos, supostos hackers, deixamos bem claro isso, que estariam envolvidos na invasão do celular do Sérgio Moro e do Dallagnol, e como isso pode levar também a tentar estabelecer um vínculo entre esses hackers, entre esses supostos hackers e a Intercept e o Glenn Greenwald. Bem, o futuro do Brasil pode depender agora de como isso vai se desenrolar. Futuro próximo. E agora tem uma outra notícia que para mim é igualmente preocupante, que o Bolsonaro estará no estado de Amazonas amanhã para uma visita, e você tinha uma reunião de professores do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Amazonas que estavam debatendo como eles fariam manifestações contrárias ao governo. Protestos. Como eles fariam protestos ao governo, o que é um direito também constitucional, um direito que vocês todos têm de fazer, de protestar, de sair às ruas para protestar. Esse é um direito seu, é um direito de uma democracia. E o que aconteceu? Enquanto eles estavam fazendo isso, ontem à tarde, terça-feira, dia 23, 3 policiais da Polícia Rodoviária Federal de lá interromperam a reunião deles e queriam saber detalhes sobre o protesto, sobre a manifestação. E alegaram que eles estavam lá sob ordem do Exército. O Exército negou, disse que não pediu para que eles fossem lá, não reconhece a legitimidade da visita desses policiais no sindicato. E a presidente do sindicato, a Ana Cristina Rodrigues, diz o seguinte, olha, na história do movimento sindical do Amazonas, em que um presidente visita o Estado, é a primeira vez que agentes federais vêm para interromper uma reunião e tomar informações a respeito do que está ocorrendo nela. E um outro integrante da reunião, o historiador Jan Evanovski, que é afiliado ao PCdoB, diz o seguinte, olha, isto só foi visto nos momentos que antecederam a ditadura militar no Brasil. Ou seja, a gente está num momento complicado, a gente está num momento de tensão mesmo, porque você tem visto agora algumas sequências de eventos aqui que nos deixam preocupados, que nos deixam realmente, em suspensão, sem saber como proceder e o que vai acontecer. Então esse caso aqui é sério, um caso grave de policiais indo interferir numa reunião de sindicalistas, de professores que estão preparando um protesto contra o Bolsonaro. O que os policiais fizeram sem o mandado, sem autorização, isso é errado. O fato de vocês estarem reunidos e deliberando sobre um protesto, isso é legítimo. Então realmente é um momento muito complicado mesmo. Eu quero responder uma pergunta nesse vídeo aqui, que na verdade foi uma pergunta feita por membros do canal, e eu pretendia fazer um vídeo só para os membros, mas acho que é importante compartilhar com vocês todos aqui, não apenas os membros, não apenas quem contribui todos os meses com o canal aqui para manter o canal funcionando, mas também com todas as pessoas que estão ouvindo e acompanhando o canal. Os membros perguntaram para mim o seguinte, a gente tem uma série de notícias negativas, uma série de notícias preocupantes, uma série de notícias que nos deixam deprimidos para baixo, como lidar com esse momento e como criar força para prosseguir, como criar força para ter algum tipo de esperança ainda. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, a gente não tem escolha. Eu quero recomendar para vocês aqui um livro chamado Sobre a Tirania, eu tenho essa edição em inglês aqui, que é On Tyranny, em português se chama Sobre a Tirania, 20 lições do século XX para o presente. O autor é o Timothy Snyder, ele é um professor de história da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e esse livrinho aqui, ele fez uma compilação de sinais de ascensão de tirania no mundo, Ele observando enquanto historiador, olhando no passado, momentos de ruptura democrática, ascensão de ditadores, de tiranos, de autocratas. Então ele fez aqui uma listagem de 20 recomendações, 20 lições que a gente pode extrair. E o livrinho é curtinho, Só olha aqui, ele é pequenininho, é curtinho, você lê em 1 hora, você lê tudo o livro, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo, e ele é um pouco desesperador quando você observa os processos históricos se desenrolando diante dos nossos próprios olhos, Eu vou ler para vocês aqui o índice, porque dá uma boa noção do que ele defende ao longo do texto, só que é mais detalhado, Inclusive esse livro que eu mencionei hoje de manhã aqui, do Klemperer, que é a língua do Terceiro Reich, eu cheguei a esse livro através desse aqui. Então, as 20 dicas dele. Não obedeça de antemão. 2. Defenda as instituições. 3. Cuidado com o Estado de partido único. 4. Assuma a sua responsabilidade para com o mundo. 5. Lembre-se da ética profissional. 6. Cuidado com grupos paramilitares. 7. Se você tiver que portar armas, reflita. 8. Destaque-se. 9. Trate bem a língua. 10. Acredite na verdade. 11. Investigue. 12. Faça contato visual e converse sobre generalidades. 13. Pratique a política corpo a corpo. 14. Preserve sua vida privada. 15. Contribua para as boas causas. 16. Aprenda com as pessoas de outros países. 17. Preste atenção a palavras perigosas. 18. Mantenha calma quando o impensável chegar. 19. Seja patriota. 20. Seja o mais corajoso possível. E eu quero ler esse 20 aqui porque esse 20 é uma frase só e eu acho que resume bem qual a postura que a gente deve ter, todos nós, na verdade, Não apenas quem é militante, mas todos nós. Eu vou traduzir aqui dessa versão inglesa minha. Se nenhum de nós estiver preparado para morrer pela liberdade,
então todos nós morreremos sob a tirania. E esse livro é muito forte, ele é muito forte porque ele realmente dá esses indícios, né? Mostra esses sinais de quando você tem ascensão de regimes autocráticos, autoritários, e como a gente tem que proceder. E para mim, assim, o mais importante, né, o que me motiva a acordar todo dia e vir aqui gravar um vídeo, é saber que eu estou do lado certo da história. E como é que a gente sabe isso? Como é que a gente sabe que a gente está do lado certo? Porque quem está do lado errado também acha que está do lado certo. Tem um documentário chamado O Homem Decente, que fala sobre os diários do Heinrich Himmler, que era o chefe da Gestapo, o chefe da SS, e foi um dos responsáveis pelas maiores atrocidades e barbáries durante o nazismo. Então, assim, ele realmente era uma monstruosidade. E ele achava que ele era um homem decente. Ele dizia isso nas cartas dele. Ele achava que ele estava do lado certo. Então, como é que você sabe se você está do lado certo ou do lado errado? Para mim, essa convicção, essa certeza, na verdade, vem a observar quem está junto comigo. Tem uma expressão que diz, né, quem está do seu lado na trincheira, né? Quando você olha para a trincheira, nesse combate, nessa luta, quem está do seu lado? E quando eu olho quem está do meu lado aqui, quem são as pessoas que me escrevem, que estão conversando comigo, com quem eu troco ideias, que eu estou apoiando também, então eu sei que é do lado certo. Porque são professores, gente que está em sala de aula agora, dando sangue para o teu filho estudar, para que teu filho seja uma pessoa melhor, professores universitários, pesquisadores, gente que teve que se exilar por medo de ser morto por esse governo, intelectuais, jornalistas, muita gente séria, com longa trajetória e que está do nosso lado. A Dirce, por exemplo, se vocês lembrarem um texto que eu publiquei 2 semanas atrás aí, da professora Dirce, que foi a primeira professora negra no estado dela, e que viu também o autoritarismo se instalar no Brasil durante o regime militar. Então são muitas pessoas boas, muitas pessoas que realmente compreendem, que estudam esses momentos e que estão observando esses momentos. E que entendem o que está acontecendo. Então, para mim, a convicção parte disso. Quais são os youtubers que estão ao nosso lado? Quais são as pessoas que realmente estão produzindo conteúdo aqui e de onde elas falam? E isso nos legitima. Isso nos dá o respaldo para saber que a gente está do lado certo. Eu não queria ter razão, estar do lado da verdade e ver ao meu lado Nando Moura, ver ao meu lado Olavo de Carvalho, ver ao meu lado Carlos Bolsonaro, ver ao meu lado Bolsonaro. Porque se eu olhasse para o lado dessa trincheira e visse essas pessoas, eu saberia que eu estava errado. Porque o que determina o lado certo da história tem a ver com a sua retórica, com o seu discurso, com aquilo que você diz, tem a ver com as suas palavras, mas também tem a ver com os seus atos, com o modo como você se comporta, como você trata os outros. Eu não queria estar certo do lado do Bolsonaro. Não queria estar certo. Então eu recomendo de fato que vocês leiam esse livro aqui, do Timothy Snyder, porque embora ele possa ser um pouco desalentador, porque parece que o processo histórico é muito maior do que nós somos, a gente não tem controle sobre o processo histórico, as coisas acontecem, a gente está envolvido nisso. A história se desenrola e a gente está no meio disso. A gente não tem controle sobre as coisas. Então se formos levados para um caminho repressivo, nós enquanto indivíduos temos pouco controle em relação a isso. A gente pode resistir, a gente deve resistir, mas a gente tem pouco controle sobre isso. Juntos nós podemos até ter força, mas separados, sozinhos, individualmente, temos pouca força. E uma coisa interessante também que comecei a ler ontem, comecei a ler essa biografia aqui do Hitler, escrito pelo Ian Kershaw. São 2 partes, é uma obra enorme, são 2 volumes aqui, né? A primeira parte vai dos anos de 1889 até 1936, e a segunda parte vai de 1936 até 1945. E quando eu leio isso aqui, né, gente, são quase 2.000 páginas de biografia do Hitler. Quando eu peguei esse livro aqui ontem, eu falei assim, putz, eu não vou conseguir ler isso aqui. Essa primeira parte tem 800 páginas, né? Mas eu comecei a ler, comecei a folhear ontem e me interessou bastante, eu comecei a ler, já estou gostando bastante, porque o Kershaw é um tremendo escritor. E tem um trecho no começo aqui, logo na primeira parte, no qual ele reflete um pouco sobre a figura dessa pessoa aqui, né, desse indivíduo aqui, o mais temido da história da humanidade recente. E ele reflete sobre isso e ele diz assim que são vários aspectos, né, vários fatores que levaram à ascensão do Hitler e à tomada do poder e o regime autoritário lá na Alemanha. Foram vários fatores, não é uma coisa só. Tem o Hitler, tem a personalidade carismática dele, tem o momento histórico, né, as conjunturas sociais da Alemanha. São vários fatores. E um aspecto que ele menciona que é interessante e que reforça algumas das lições desse livro aqui do Timothy Snyder é que, em grande parte, o que legitimou o governo do Hitler, né, a ditadura do Hitler, foi o aparato burocrático da Alemanha. Por que acontece? Você tem um sistema que despersonaliza as tomadas de decisão, a responsabilidade. Eu também quero mencionar aqui, de acordo com isso também, o experimento do Milgram, de conformidade, que foi um psicólogo experimental que fez uma série de testes testando qual é o grau de obediência das pessoas. Então você tem diferentes estruturas hierárquicas e você, enquanto alguém que só cumpre ordens, você é capaz de fazer coisas pavorosas, porque você acha que aquilo não é culpa sua, outra pessoa mandou.
sempre jogando para cima na hierarquia. Alguém mandou, eu fiz, eu fui cumprir a ordem. Então quando a polícia vai lá e invade o sindicato, eu estou cumprindo ordem só. Ele viola a lei, eles agem de modo autoritário, mas eles estão cumprindo ordens. Eles são apenas funcionários do governo. Então isso aí, quando essas pessoas não se rebelam, quando essas pessoas que recebem ordem não dizem, não, eu não vou fazer isso porque isso é errado, porque isso é antiético, porque isso é imoral, porque eu não devo fazer isso, quando as pessoas se recusam a fazer isso, então você legitima as maiores barbáries, porque ninguém se responsabiliza. E você tem uma história também bastante clássica, que é a história do Eichmann em Jerusalém, que até a Hannah Arendt escreveu um livro sobre isso, né, no qual ela cunha o termo A Banalidade do Mal, que você vê lá o Eichmann, que é um homem comum, um funcionário público, e ele só cumpria ordens, e as ordens que ele cumpriu mataram milhões de pessoas. E tem um capítulo desse livro aqui que fala justamente sobre isso, né? Se você tiver uma arma, por exemplo, seja responsável. Não cumpra ordens que são imorais. Não cumpra ordens que são antiéticas. Se você tiver um cargo público, administrativo, e você observar coisas erradas acontecendo, denuncie. Talvez o modo que a gente tem para confrontar isso é denunciar, é expor publicamente. Nesse momento, pelo menos, né, que a gente tem essa opção ainda. Quem sabe, no futuro próximo, a gente não tem essa opção. Mas grande parte passa por identificar os sintomas, identificar os indícios da ascensão, da repressão, do autoritarismo, do retrocesso, do obscurantismo, identificar isso e enfrentar enquanto a gente pode. Porque talvez chegue um momento que a gente não possa fazer mais isso. Então, se eu tiver que dar uma dica para vocês, primeiro é ler esse livro do Timothy Snyder sobre a tirania, porque tem boas reflexões sobre o assunto aqui. Não sei se vai dar muita esperança para vocês, mas realmente vai dar algumas perspectivas. E o outro é observar quem está do seu lado nessa luta. Quais são as pessoas? Os professores, seus colegas professores, seus colegas pesquisadores, seus colegas de militância, quem está lutando diariamente para melhorar o mundo, para transformar esse lugar num lugar menos injusto. A gente sabe muito bem se a nossa luta é válida por causa de quem nos acompanha nela. Então eu agradeço vocês que acompanham a gente aqui também, porque vocês fazem parte disso. Porque eu sei quem são vocês, conheço os seus comentários aqui, sei o que vocês pensam, e isso também legitima a minha posição. Saber que vocês são pessoas que realmente acreditam naquilo que fazem e que se preocupam com certos valores que são os mesmos que os meus. Então eu vou repetir a última lição do livro do Timothy Snyder, a 20ª. Se nenhum de nós estiver preparado para morrer pela liberdade, então todos nós morreremos sob a tirania. Então é isso, gente.